Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, caras e coroas, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast e sejam bem-vindos a 2026. Como sempre, a cada ano eu venho com a promessa de ter uma frequência bacana de postagem, né, de episódios aqui. Não que isso faça falta para alguém, mas é só para realmente começar a fazer falta para alguém. E como sempre, essa promessa ela é descumprida, né? É como a promessa de botar ar-condicionado em 100% da frota dos ônibus do Rio de Janeiro, coisa que já tem 10 anos por aí que eu escuto e que nunca foi cumprida. Eu acho que deve ter até mais tempo que isso, para falar a verdade. Eu ainda era garoto quando eu já ouvia falar que 100% da frota dos ônibus deveriam ter ar-condicionado até determinada data. Essa data chegou, passou e nunca se cumpriu. Então, aproveitando esse período de início de ano para falar, né, sobre esse tema aí, sobre isso, são promessas, cara. E para falar sobre promessas que não se cumprem, que você promete para você mesmo, promete para os outros e promete para Deus e o mundo e não consegue cumprir. E a vida é isso, cara. A gente tenta, mas a gente chega em certos momentos que a gente vê que aquilo que a gente queria prometer, jurou que iria fazer, né? Sem ser o termo, né? O juro e o jurei, jurou, sei lá, que o pessoal fala aí, né? A galera mais jovem. Prometa, como o pessoal fala, né? Cara, você não vai conseguir cumprir a sua promessa. Bem, e o que, que tem de mais em não cumprir tal promessa e tudo mais? Você, aos poucos, você vai começando a se tornar a pessoa que você não achou que você seria, sabe? Você jurou, aí sim pode até ser dentro do meme, mas fora do meme, mas você jurou ser melhor do que de fato você é. Quando era mais novo, você tinha uma expectativa bem maior de se tornar um grande homem, uma grande mulher aí, né, na sua vida. E o tempo foi passando e você está acabando percebendo com o tempo, com o decorrer do com o andar da carruagem, né? Você está percebendo que não, você não é tão assim, tão virtuoso assim. É que a gente tem muito ego, né, quando é mais novo. A gente acha que a gente é foda pra caralho quando a gente é mais novo. E a gente depois, com o tempo, a gente vai percebendo, cara, eu sou mais um cara, eu sou mais uma garota, entendeu? Vivendo esse mundão aí, fazendo merda. Depois que você comete o primeiro pecado capital, e não é o pecado capital descrito na Bíblia, ou pode ser um dos pecados capitais descritos na Bíblia, né? Mas o primeiro capital para você, o que para você é imperdoável, o que fere o teu princípio, caralho, é quatro. Quando você rompe esse ciclo, essa barreira, né? Não é um ciclo, na verdade, quando você rompe essa barreira de, cara, eu fiz aquilo que eu sempre condenei outras pessoas fazerem. Aí você tem alguns caminhos a seguir que você pode acabar optando, né? Tô falando bonito, né? Ó, caminhos a seguir que você pode acabar optando. Nem sei se está verbalmente concordante. Oh, mais bonito ainda agora eu falei. Agora sim eu acho que eu falei certo. Verbalmente concordante. Eu nem sei se está no tempo verbal correto. Né? O que eu acabei de dizer. É isso que eu quis dizer. Mas quando você rompe com os seus princípios, você tem algumas escolhas a fazer, cara. Ou você vai fingir que nada aconteceu e vai continuar se achando virtuoso, tendo o mesmo ego que tinha antes. Não, você já feriu o seu próprio ego. E quando alguém fere seu ego, é doloroso. Mas quando você fere o seu próprio ego, aí sim a parada fica bem mais pesada, né? Aí sim realmente você vê que você
é um merda mesmo. E ninguém pode dizer que você é um merda com tanta intensidade, com a mesma intensidade, na verdade, que você mesmo, sabe? E é fazendo justamente isso, rompendo com um princípio que é seu, que vem de você, que isso são coisas que são nossas, ninguém fala isso, nem nosso pai, nossa mãe fala, ó, não rouba, roubar é errado, não faz tal coisa, é feio, não trai, não inveja o amiguinho. Quando você começa a se pegar fazendo essas coisas, que algumas coisas são mais fáceis de perceber, tipo, se eu não que eu fiz, tá? Eu estou deixando bem claro. Se eu tivesse roubado, né? É óbvio, fica nítido que você roubou. Mas quando, por exemplo, a inveja, você se pegar invejando alguém, não é tão perceptível assim até para você mesmo. E às vezes a gente tem inveja dos outros. Sim, a gente tem, pô. A gente tem. É nítido que a gente tem. Mas nem sempre é aquela inveja de tipo, pô, mas eu não quero ter o que ele tem, nem ser quem ele é. Mas é aquela coisa assim do tipo, porra, mas eu não acho que ele merece ter o que ele tá tendo, sabe? Eu não acho que ele merece estar ali. É a mesma coisa de você, assim, que vem de uma condição de vida mais simples, e aí você vê que o cara, o playboyzinho, né, do seu bairro, da sua vida aí, depois que você cresce, né, que não tá mais em ambiente escolar, profissionalmente, o playboyzinho do seu trabalho, que tem gente que trabalha na mesma empresa que você, fazendo a mesma função, ganhando o mesmo salário, mas você vê que o cara leva uma vida de playboy, e você tá se fudendo. Tem família para cuidar e tudo mais, e o cara leva uma vida de playboy. Ah, escolhas, irmão. Ele escolheu ficar solteiro, ele escolheu curtir, mas não, ele só teve um pai que desde 18 deu carro, deu casa, deu tudo. O cara não precisa se preocupar para se matar para nada. Ele trabalha na mesma coisa que você porque ele só precisa de um trabalho. Ele não é vagabundo, entendeu? Ele é playboy, não um vagabundo, tá? Então tem essa diferença também entre ser playboy e ser vagabundo também, né? E, e assim, eu agora tive que fazer uma pausa aqui leve porque acabou o gás do carro e eu já troquei pro álcool. Mas não foi pausa no aplicativo, não. Eu só pausei aqui a meu pensamento. E assim, aí o cara, pô, aí eu tô falando de Playboy, de carro e tudo mais, e eu tô dentro de um carro dirigindo. Mas o meu carro não tem nada de Playboy. Nada de Playboy. Ah, mas ter carro já é uma coisa grande no Brasil. Não deveria, né? Aí a gente tem que entrar em outros tipos de assunto que não vem ao caso agora, né? Ter carro deveria ser uma coisa extremamente comum, assim como em alguns países é extremamente comum a pessoa ter carro. Não é um uau, nossa, você tem um carro. E ter um carro zero, então não é um uau mesmo, é uma coisa de boa. Por exemplo, nos Estados Unidos, vai, que vou dar o um exemplo mais esdrúxulo. Nos Estados Unidos, que as pessoas têm um poder de compra um pouco maior, você ter um carro de 10 anos atrás, cara, extremamente comum e simples para um americano. Talvez um americano de 18 anos que tirou a carteira com 16 e vai comprar seu primeiro carrinho com 18, compra um carro de 10 anos atrás com a maior facilidade do mundo. Tu vê muito imigrante comprando um carro com a maior facilidade do mundo lá. Ah, e por que você então não mora lá? Sei lá, velho. Ah, não enche o saco. Isso é assunto também para outra coisa. Voltando ao cerne da questão. Ui, agora eu tô só usando de palavras maravilhosas. Porra, pra você ver, né, cara? É uma palavra extremamente comum, né? Mas, quer dizer, eu acho extremamente comum. Mas eu tô só dando um efeito de como se eu fosse mais inteligente do que de fato eu sou, tá? É só gracinha, tá, gente? É graça, é piada. Eu sei que não sou culto falando, ok? Nem nada do que eu tô falando talvez tenha validade pra ninguém. Ou tenha, então se você está ouvindo, deve ter alguma para você. Pelo menos de entretenimento. Esse é o meu objetivo. Entreter. Bem, voltando lá. Cara, você pode ter inveja desse playboyzinho lá, mas isso não é uma coisa tão perceptível para você. Já outras coisas que você faz de errado, talvez seja mais perceptível. Talvez a avareza não seja tão perceptível assim, sabe?
Aí você olha assim, não, eu não sou uma pessoa avarenta, mas sabe? Eu não sou uma pessoa que tem luxúria em excesso, mas tem. E eu acho que, na verdade, esse pecado foi abolido, né? Os pecados capitais. A luxúria, até, até para as pessoas religiosas mesmo, que são adeptas da religião de Deus e o caralho, eu acho que todo mundo agora vive um mundo de luxúria, né? Todo mundo veste roupas meio indecentes e tá tudo bem. Todo mundo tá acostumado mesmo com um mundo de luxúria. É isso. O mundo tá mais ligado mesmo a coisas sexuais e não sei se também tem algo de errado nisso, né? Tô só analisando mesmo, que parei pra pensar nisso agora, sabe? Mas eu acho engraçado pensar nesse tipo de tema, assim, sabe? Então, voltando lá ao começo, né? O que esperar desse 2026? Que promessas fazer? O que fazer? Eu geralmente, cara, eu acho que eu já dividi isso aqui com vocês em algum outro episódio aí da vida, né? Mas geralmente eu. Aqui não, né? Geralmente, para o meu pessoal mesmo, para o meu canal pessoal, não, né? Para o meu aplicativo aqui no pessoal, eu faço um podcast entre aspas, vai, que eu chamo de reunião mensal da empresa Leandro Brandão. Que consiste essa reunião mensal? É uma reunião mensal para eu atingir metas, para eu falar sobre os resultados do mês, né? Do mês anterior, por exemplo, de dezembro, ainda não fiz essa reunião mensal, tá? Inclusive poderia fazer exatamente agora, mas aí eu ia expor coisas que são muito pessoais minhas, é o resultado da minha vida mesmo, em vários sentidos, em vários setores, vai. Eu divido a minha vida em fatias, em setores, falo sobre os resultados que eu consegui alcançar e sobre as minhas metas para o próximo mês. Isso tem me ajudado, né, a evoluir pouco a pouco, ou a ver que ponto eu devo dar mais atenção, ou pelo menos a ver em que ponto que eu estou errando em cada um desses setores, sabe? E assim, eu tenho consertado muito pouca coisa desde que eu comecei a fazer isso. Mas para mim tá ficando cada vez mais gritante, mais nítido. Agora, se eu for parar e for fazer uma consulta com um psicólogo, com um terapeuta, e ele vai perguntar, então, eu vou chegar então, cara, eu divido a minha vida assim, assim, assim. Talvez eu fale isso, né, pra ele. Ou então eu falo, olha, cara, eu tô com um problema nisso, nisso e nisso. Ah, e você não acha que tem problema em mais nada? Não sei, posso ter. Aí é uma análise sua, é por isso que eu estou pagando você, para analisar tudo da minha vida, toda a minha mente, né? Varrer cada pedacinho dela e ver o que está rolando aqui. Mas, cara, eu já sei que tem um problema nisso, 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 e nessas coisas eu queria melhorar, sabe? Nas outras eu não ligo tanto, não. Eu posso ter diversos outros problemas, mas eu queria melhorar nisso, nisso, nisso aqui, sabe? Isso me ajudou, cara, a ter um esclarecimento sobre erros que eu cometo na minha vida e que só afetam a mim, tá? Podem afetar os outros também, provavelmente afetam os outros também, mas são erros que dizem respeito à minha pessoa. Não é ninguém que implantou em mim ou nada. Não é nenhum problema que eu poderia, que alguém poderia ter evitado, foi, ninguém me tratou mal, não. Pode ter a ver com isso, mas normalmente são coisas mais minhas mesmo. E eu vou te explicar, caso você esteja se perguntando o que, né? Ou, aliás, quais são esses setores? Ou quais são esses setores aí que eu queria replicar isso na minha vida? Então, cara, eu divido a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, né, para esse tipo de estudo específico, tá? Eu divido em 5 pontos principais. Isso é muito legal se você for um psicólogo, talvez. Não sei se dá para aplicar isso na psicologia. Não sei se é um método único que eu criei na minha vida. É, eu divido isso para consulta.
Espiritual também. Serve muito para consulta espiritual. Se você, lógico, acredita numa determinada religião ou outra, serve. Para você que é um líder religioso, que é um sacerdote religioso, chega uma pessoa buscando ajuda no seu espaço, no seu templo, na sua igreja, onde quer que seja. Eu acho que você tem que perguntar sobre esses cinco setores da vida da pessoa, para saber como é que anda, o que, que ela quer fazer, onde que ela acha que está errando, onde que ela precisa se consertar, sobre esses cinco setores. Porque se você não perguntar sobre todos esses cinco setores, você não vai atingir a pessoa por completo. Lógico que um ou outro deles não vai ser tão importante assim, mas todos eles têm sim sua importância para você criar uma pessoa saudável de estrutura, cara. Saudável de estrutura, sabe? E eu vou te explicar. Primeiro de tudo, corpo. Ah, porque o corpo vem em primeiro lugar. Não é questão de ordem de primeiro de importância, sabe? Mas o que eu falo primeiro sobre para qualquer pessoa é sobre corpo. E quando eu falo sobre corpo, você pode botar aí exercício, dieta, descanso, tudo que envolve todo esse universo aí fitness de corpo, tudo que você imaginar sobre isso, que você já sabe. Corpo. E o cuidado que você tem com o seu corpo também, até estético, entra nessa brincadeira também. Sua vaidade também. Mas corpo no geral, tá? Por que, que eu acho que isso tem que vir em primeiro lugar? Porque se você não tem corpo são, você não produz nada. Para nenhum outro setor da sua vida tu vai conseguir fazer nada. Nenhum. Esquece. Você precisa de um corpo são. Ah, então as pessoas incapacitadas, as pessoas que são possuidoras de alguma deficiência física, elas são incompletas para você, estão erradas, não vão ser capazes de fazer. Não, não é isso. Eu só estou fazendo esse adendo porque eu sei que tem sempre aquele boiolinha mental para ficar de boiolagem mental para mim. Aí vai catar você. Pô. Não tenho tempo para ficar te dando o Game Shark da vida, não. Sabe? E se você não sabe o que é Game Shark, você é novinho ainda. De repente, uma pessoa mais velha vai saber te explicar melhor. É... E em segundo lugar, eu boto a mente como um setor muito importante. Segundo lugar, mas eu já expliquei que não tem exatamente uma ordem de relevância. Vou te explicar o porquê depois. Mas em segundo lugar vem a mente. A mente, cara, é onde tudo começa. Mas e o corpo que você falou que tudo começa pelo corpo? Sim, você precisa de um corpo para produzir qualquer coisa, de bom ou de ruim. Mas a mente é onde você começa a lapidar as coisas boas. E aí de mente você tem cuidado com a mente e tal, toda aquela bobajada psíquica, psicológica, de terapeuta, de o caralho a quatro. Mas bote também na questão mente, mental, toda a produção que você fizer, tudo que for criativo, sabe? Todo hobby que você tiver, tudo. E isso vem em segundo lugar para mim. Olha só como isso é importante para mim. Vem em segundo lugar, sabe? And, sabe? Se você já é adultinho e você trabalha e você precisa fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, um curso complementar, qualquer coisa que seja de conhecimento, você vai botar isso também no setor mente. Por que eu estou fazendo esse adendo para botar isso no setor da mente? Para você, porque você não tem como botar isso em outro setor que não seja o da mente. Não tem como. Você precisa botar isso no setor da mente, porque é ali talvez onde vai ser o seu hobby também, vai ser tudo ali. Se você faz uma faculdade, por exemplo, de engenharia, não interessa. Isso vai ser seu hobby, tu vai almoçar, comer, jantar, isso é o que vai estar na sua mente.
E é o que precisa estar na sua mente durante os 5 anos de engenharia que você faz. Então faz essa porra, engole, come com farinha, é isso que precisa estar na sua mente. O que mais precisa estar na tua mente? A série nova, o Diaba 4? Não, você pode assistir para se entreter, o meu vídeo, tudo mais. Mas o que precisa de fato estar na sua mente é a faculdade. Então, mente, estudo, processos criativos e tudo mais. Logo depois, e para mim isso vem em terceiro lugar e muito importante, espírito. Espiritual. Só lado espiritual, sua religião, sua religiosidade. Isso é o que dá sentido, complemento, razão de viver. Isso é o sopro da vida, sabe? Algumas pessoas ignoram, outras não levam tão a sério a religião e outras não acreditam em nada. E aí, beleza, se você não acredita em nada, troque a religião somente por uma coisa. E aí é necessário que você troque isso para você pelo menos entender o porquê que você precisa soprar a vida, sabe? Você precisa trocar sua religião, a religião que você não acredita, por filosofia. Você precisa acreditar num, num ente filosófico, numa forma de pensar filosófica para você entender as questões humanas. A religião, as religiões, né? Elas costumam trazer muito sentido para a vida da pessoa e responder muitas questões filosóficas. Quando a pessoa não tem nenhum nada, nenhum norte para te responder uma questão de existência, né? Nenhuma questão existencial, você fica meio que perdido. Porra, tá, e qual é o sentido da vida? Quando você acredita em algo, numa religião, qualquer ela que seja, aquela religião ela responde isso. Ah, o sentido da minha vida é fazer isso, 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 é fazer aquilo, 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 fazer isso, aquilo, outro. Entendeu? Quando você não acredita em nada, aí você tem que partir para o campo filosófico. E não que você que seja religioso não precise estudar filosofia. Nem tem importância nenhuma estudar filosofia, tá? Não. Estude filosofia, é bem útil sim, é bem válido sim, sabe? Mesmo você sendo religioso, vai te trazer outras questões que não têm a ver com a existência ou o quem sou eu, para onde eu vou e tudo mais, porque isso uma religião responde, mas isso responde diversas outras questões. A filosofia responde diversas outras, sabe? Então vamos lá. Partindo daí, isso é o que eu acredito, tá? Se você discorda, se você acha que é tudo diferente, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos só ser amiguinhos e dar as mãos, tá? Partindo daí, depois disso, depois da religião, do espiritual, né? Leia-se religião, você tem o relacionamento. E aí, por relacionamento, leia-se relacionamento num geral. Com sua esposa, o seu marido, com seus amigos, com a sua família, no seu trabalho. Relacionamento, a teia de relacionamento. E é algo que a gente precisa trabalhar bastante. E aí, quando a gente tem determinada religião, a gente vai tratar os relacionamentos gerais de uma certa forma, sabe? Quando não, a gente vai tratar de uma outra determinada forma. E é assim mesmo, sabe? É assim que funciona. E por último, mas não menos importante, é por isso que eu falei que não tem uma ordem específica, tá? Mas por último e não menos importante, o profissional. É através dele que você, homem, se torna homem de verdade. A mulher se torna independente e hoje em dia isso significa ser uma mulher de verdade. Mulher que depende de outro. Pode-se dizer que não é uma mulher de verdade hoje em dia, né? Uma mulher nova, sabe? Que depende do outro porque quer depender. Cara, ela não sabe o mal que ela tá fazendo para ela mesma.
Então, o profissional é uma arma muito forte que todo mundo deve trabalhar muito bem. E outra coisa, tá? O profissional, você tem que... Por que eu não falei em ordem de importância? Porque talvez o profissional, na minha vida e na vida de muitas pessoas, venha em primeiro lugar sempre. Sempre. Nos últimos meses da minha vida, desde que eu comecei a fazer isso aqui, eu fui traçando metas para cada um desses setores. Poxa, corpo, o que eu posso fazer para o meu corpo melhorar, para minha mente melhorar, para o meu religioso melhorar, para meu relacionamento melhorar, para o meu trabalho melhorar. Onde eu vi que eu tinha maior déficit, o maior problema, sabe, onde eu tinha mais coisa a melhorar, era no trabalho, era no profissional. E em seguida, no relacionamento. E depois o restante eu não estava nem ligando, tanto que continuo sem ligar tanto até hoje, até agora. Você não liga pro seu corpo, Leandro? Não, não é que eu não ligo exatamente pro meu corpo. Não é que eu não ligo para as outras coisas. Mas nas outras coisas dá para administrar. São coisas que dizem mais respeito a mim. Agora, profissional e relacionamento diz mais respeito aos outros. Então é aí onde está o meu problema. E pode ser aí onde está o seu problema. E o nosso problema. Sabe? Então a gente precisa trabalhar muito bem. Você vai traçar metas, falar dos seus problemas, né? E você vai ver o que você precisa fazer para cada um desses setores. Entendeu? Traça o plano, vai e vai que vai, irmão. É isso. Não tem mistério, é isso que você tem que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer.